Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida. Hoje vamos falar sobre temas que são imensamente importantes quando pensamos em dependência química e cuidado em saúde. Vulnerabilidade social, acesso a direitos e estratégias de acolhimento no Sistema Único de Saúde. E o nosso convidado é o psicólogo Maicon Diabelo Oliveira, é formado pela UF em Volta Redonda, com ampla atuação no SUS desde 2018. Ele trabalha com saúde mental, atenção primária, população em situação de rua e redução de danos. Maicon também pesquisa temas como educação em direitos humanos, saúde coletiva e modelos de atenção para usuários de drogas. Seja muito bem-vindo, Maicon. Maicon, que bom ter você aqui. A sua trajetória mostra o quanto é importante pensar o cuidado em saúde de uma forma integrada e sensível a todas as populações. Obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite, gente. Queria agradecer o convite, viu? Muito bom estar aqui com vocês e é gratificante também poder ver o nosso trabalho reconhecido e ver esse tema, né, como um tema para ser discutido amplamente, divulgado aí para a galera. Maicon, como as condições de vulnerabilidade social se relacionam com o início e a manutenção do uso de substâncias? Essa é uma ótima pergunta, assim. Normalmente, principalmente nas mídias mais amplas, né, a gente vê uma correlação importante entre uso de drogas como causa da vulnerabilidade social. Então, é muito comum vocês verem nos jornais de grande mídia uma correlação como começou a usar alguma substância, bebida alcoólica, o crack, por exemplo, e aí essa pessoa degrada a vida, empobrece e vai para a situação de rua. Hoje, o que a gente tem de informações dessa correlação, ela não é unicausal. A gente não tem o uso de substâncias como causa da vulnerabilidade social, né? As últimas pesquisas que a gente tem no cenário nacional, tocadas tanto pela Fiocruz quanto pelo IPEA, né? Fiocruz lá em 2018 e o IPEA agora em 2023, eles vão correlacionar desemprego, violência doméstica, violência de gênero, uso de substâncias, como um conjunto mais amplo, não só de produtores da vulnerabilidade social, mas de produtores desse fenômeno que a gente chama de população em situação de rua, né? Então, principalmente a partir dos anos 2020, com a pandemia, a gente acompanha um crescimento exponencial de pessoas vivendo nas ruas. A população de Volta Redonda acompanha isso, a população do Rio de Janeiro acompanha isso, a população de São Paulo acompanha isso, né? A gente não tem um indicador de as pessoas estão usando mais drogas, por isso estão indo mais para as ruas. Não, o que a gente tem a pandemia acabou com um número muito significativo de geração de emprego e aí famílias inteiras começaram a ir para a situação de rua. E aí a situação de rua e o cenário de vulnerabilidade tendem a intensificar esse fenômeno do uso de substâncias. Então, assim, a vulnerabilidade social, em geral, ela está associada ao quadro de pobreza extrema, né? Ao quadro de exposição à violência, à dificuldade de acesso à rede de proteção, à dificuldade de acesso à política pública, né? E aí, no conjunto disso, a gente vai ter o uso de substâncias, né? E o uso de substâncias, ele aparece muito como um intensificador desse cenário de vulnerabilidade, não como a causa primeira dele, né? E, Maicon, existe algum estigma que associe, né, a dependência a escolhas individuais? Como que a psicologia, né, toda essa área de saúde coletiva consegue entender, explicar e até mesmo estudar essas questões? Outra boa pergunta. Há uma discussão histórica, principalmente no campo da psiquiatria, que associa a dependência, não só a dependência de substâncias, mas às vezes a dependência associada a determinados comportamentos, como uma patologia da vontade, como uma patologia do desejo, né? No entanto, quando a gente pega uma perspectiva da saúde coletiva, da saúde pública, por exemplo, a gente começa a identificar que a questão, principalmente em torno do uso de substâncias, está associado de forma muito significativa ao contexto social, né? Ou seja, ao circuito de encontros, de trocas que essas pessoas têm, seja no seu território de vida, seja no seu território de trabalho, por exemplo, né? Então,
Quando a gente vai pensar o fenômeno da dependência, do uso de uma substância ou dependência em relação a um tipo de comportamento específico, a gente não consegue excluir essa dimensão do sujeito, indivíduo, né? Então, um indivíduo que tem escolhas, que tem decisões, que delibera sobre alguma coisa, mas a gente precisa pensar contexto, né? E quais são as substâncias ou comportamentos que a gente está falando, né? Então, muito mais do que o âmbito de uma decisão individual, a gente precisa pensar a interação entre esses três aspectos. Então, o que quimicamente a gente está falando, né? Que tipo de interferência uma determinada substância pode gerar num corpo, quem é esse indivíduo que circula por essas substâncias e qual é o contexto em que se dá esse encontro. É a partir desse triângulo que a gente consegue pensar o fenômeno, seja da dependência, seja do uso de drogas de uma forma geral. No entanto, a gente ainda tem historicamente uma associação muito grande do uso de substâncias como uma questão de decisão individual. Tanto que uma fala muito comum que a gente ouve é: para uma pessoa parar, basta ela querer. Né? Só que querer não é o suficiente para que uma pessoa consiga, de fato, acessar uma rede de proteção, acessar uma rede de apoio, para que ele tenha toda uma estrutura para lidar com, muitas das vezes, a ausência de algo que passa a ser estruturante do dia a dia dele. Né? Então, assim, pensar que o fenômeno da dependência não é um fenômeno de escolha individual envolve pensar que você não pode responsabilizar individualmente uma pessoa pelo uso abusivo que ela tem, mas que você precisa pensar se é para formular uma estratégia de cuidado, formular uma estratégia de tratamento em saúde, você precisa pensar quais são as redes de apoio que essa pessoa acessa, quais são as redes de proteção que essa pessoa acessa, como ela está exposta ou como ela está protegida dentro desse contexto. Né? É aí que você consegue formular uma estratégia não estigmatizante de cuidado. E na sua experiência, Maicon, com a população em situação de rua, quais são os principais desafios enfrentados, né, com o cuidado da saúde mental? Vocês são bons em formular perguntas. Olha, quando a gente pensa mais especificamente o fenômeno da população em situação de rua, é um desafio a gente pensar, correlacionar o que seria ter saúde mental. Né? Porque a gente pensa que a população em situação de rua é uma população que ela está privada de um direito básico, por exemplo, que é a habitação. Né? A habitação é um direito básico para todos nós que estamos aqui, provavelmente para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Segurança alimentar, muitas das vezes, segurança à saúde, né? Exatamente isso. Quando a gente pensa, como a gente estava falando um pouco antes, né, população em situação de rua, então, a princípio, a imagem que todos nós formamos na cabeça é dessa pessoa que está na calçada. Quando a gente vai tentar estudar quem é essa pessoa, né, e aí a gente entende, do ponto de vista da população, quantos são, quem são, qual é a idade, de onde vêm, por que foram parar na rua, a gente vai perceber que essa população ela está historicamente privada de muita coisa. Né? E a rua é um ápice, né? É algo que torna público todo esse processo de privação. Então, ninguém vem para a rua, né, porque estava com a vida ótima em casa, né? Cansou de ficar em casa e vem para a situação de rua. Não existe essa história. Né? Não existe a gente pensar permanecer na situação de rua como se fosse uma decisão. Né? Geralmente você tem um histórico de processo de negligência, violência, pobreza extrema, conforme eu disse antes, que vão culminar com a situação de rua. Então, muitas das vezes essa população, mesmo quando a gente vai ali visitar um cara, fazer o atendimento e o cara está 1 mês, 6 meses em situação de rua, que em tese não é tanto tempo assim. Essa pessoa muitas das vezes ela já traz um sofrimento com ela muito grande. Né? Ela já traz uma trajetória de vida de muita violência. Né? E aí, quando a gente vai pensar a promoção em saúde mental, ela está muito vinculada não só a uma questão, por exemplo, medicamentosa, não só a uma questão de passar pela psiquiatria ou chegar num serviço especializado de saúde mental, mas ela está muitas das vezes ancorada em como que eu consigo garantir o básico para essa pessoa. Essa pessoa ela tem um direito a um sono protegido?
essa pessoa ela tem um direito a uma alimentação mínima? Essa pessoa ela tem direito à hidratação mínima? Né? Porque quando, o que eu estava falando, quando a gente vai investigar o que é essa vida na rua, é uma vida que não tem alimentação garantida, não tem hidratação garantida, não tem sono, não tem coberta para dormir, não tem remédio para tomar. Muitas das vezes a gente tem pessoas que estão durante o dia no atendimento com a gente piscando de sono, sabe? Por quê? Porque não sabe se dormir à noite pode chegar alguém e te dar uma paulada na cabeça, entende? Então assim, o que é construir saúde mental nesse cenário? Entendem? Então, muitas das vezes aqui a gente não está falando nem da psicologia, né? A gente não está falando da psiquiatria. Aqui, muitas das vezes, é primeiro garantir o básico, né? Garantir que essa pessoa esteja viva até amanhã, né? E depois a gente vai lidar com esse cenário tão, às vezes, desolador, né? Que se tornou a vida nessa trajetória, entende? Então, primeiro é isso. Primeiro a gente precisa garantir política pública de direito mínimo, né? Em seguida, aí a gente vem... Em seguida, é uma forma de dizer, né? Mas associado a isso, a gente vem com cuidado em saúde mental, a gente vem tentando operar... uma análise crítica do que é essa trajetória de vida, que a vida não termina, né? Que a vida resiste de certa forma, e de que a pessoa ainda insistir em estar viva ali, porque ainda tem movimento acontecendo, né? Ainda existe possibilidade de vinculação, seja com outras pessoas, seja com a própria família, seja com outras redes de proteção, né? Que é um termo importante para a gente. Mas acho que é isso, né? Essa garantia dos direitos mínimos, ela ainda é desafiadora para a gente. Então, primeiro você tem a preocupação em garantir a sobrevivência dessa pessoa e o básico, o acesso ao básico, para aí sim se aprofundar em outras questões, não menos importante, sim, mas a sobrevivência, de fato, é o que a gente precisa para começar algum tipo de assunto em relação à saúde mental, à saúde física em si. Exato. Porque é um cenário que muitas das vezes a gente olhando para quem está na calçada, a gente não consegue imaginar tanto. Mas não é só a ausência de um teto, de um colchão, assim, né? É você não saber aonde você vai dormir naquele dia, é você não saber se você pode dormir aquele dia, é não saber o que você tem para comer, o que vai ter, é não saber se vai chegar alguém e te agredir do nada, entende? É não poder ficar sozinho, porque senão pode chegar alguém e fazer uma covardia, mas é também entender que se você estiver no meio de um grupo, pode também haver violência. Então é um cenário de incerteza absoluta, entende? E aí fica uma interrogação, assim, quem consegue ter saúde mental nesse contexto? Entende? Muito amplo, né? A gente sabe que em muitos trabalhos a abordagem utilizada é a da redução de danos e ela ainda enfrenta um olhar de preconceito muito grande, né? Você pode explicar o que ela significa e como ela é aplicada efetivamente na prática? Ótimo. Esse é um tema muito importante para a gente, assim, principalmente para a gente que trabalha no SUS. E é um tema que, na minha análise, ele é muito confundido também com a ideia de que redução de danos poderia ser, de alguma forma, colaborar com a manutenção do uso de alguma substância, né? E a gente não está falando disso. Primeiro, para a gente falar de redução de danos, é importante ter um passo atrás só para lembrar da nossa história, né? Para lembrar de quem vem antes. A redução de danos ela começa nesse país e num cenário mundial muito associada ao fenômeno do HIV/AIDS. Né? Ela não começa, ela está sempre associada à questão do uso de substâncias, mas ela não começa dentro do que hoje a gente tem como política de saúde mental. O que acontece? Quando a gente tem epidemia de HIV/AIDS, se identificou que havia um grupo populacional extremamente afetado pelo vírus, né? Que não acessava serviço de saúde, ou seja, era um grupo que chegava depois, e que estava fortemente enfrentando as situações de infecção pelo vírus. Quando a política de HIV/AIDS, eu vou me concentrar aqui no Brasil, né? Quando o departamento de HIV/AIDS entendeu qual era o vetor de transmissão, se identificou
que as pessoas compartilhavam seringas, né? Lembrando, na década de 80, 90 no Brasil, era muito comum o uso de cocaína injetável, né? Ao longo da década de 90 e início dos anos 2000, isso desapareceu, né? Quem era de Volta Redonda sabe disso. As pessoas gostavam de usar cocaína injetável aqui na década de 80. Pois então, e o que acontecia com essas pessoas? Elas chegavam na farmácia, né, para comprar seringa. Então era muito comum que as pessoas que trabalhavam nessas farmácias sabiam, né, para que essa seringa seria utilizada e diziam, olha, não vou colaborar com isso, tá? Eu sei para que você vai, não vou te vender. Numa ideia, inclusive, de ajudar a pessoa para que ela não utilizasse. Só que isso gerava uma outra situação, que era pegar uma seringa usada e aplicar, e reutilizar no próprio corpo, né? E aí a gente tem 2 vírus altamente transmissíveis. Um é o HIV e o outro é a hepatite C. Né? E aí você via toda essa população fortemente infectada por esses dois. HIV até hoje sem cura, com tratamento. E a hepatite C recentemente com cura. Ao longo da década de 80, o que a gente conseguiu produzir de tecnologia aqui no Brasil? A ideia de que simplesmente você cortar a oferta da seringa não fazia com que as pessoas parassem de usar, fazia com que elas pegassem seringas usadas e reutilizassem no próprio corpo. Então, em algumas iniciativas, uma iniciativa paradigmática que a gente tem é Santos, né, que serviu inclusive de inspiração para o SUS em Volta Redonda. Em Santos eles fizeram assim, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a se aproximar dessas pessoas que estão fazendo esse uso, né? Vamos identificar pessoas-chave nesses lugares, vamos fazer uma formação em saúde com elas, né? E vamos começar a mostrar que é mais seguro elas descartarem essa seringa e utilizarem uma outra limpa, nova, né? Para evitarem de se infectar com esses vírus. Pronto. Isso. Né? Isso é uma tecnologia que ficou muito conhecida como a troca de seringas, que era você recolher nas cenas de uso tudo que você tinha de material utilizado, contaminado, né? E tornar disponível o uso de material novo. Essa experiência, gente, por simples que seja, foi uma das estratégias mais eficazes de combate ao HIV no mundo. No mundo. Então a gente consegue, ao longo da década de 90, sair de um cenário de epidemia muito em função dessa estratégia. E isso se convencionou chamar de redução de danos. Aí agora, ao longo da década de 90, início dos anos 2000, a gente não está mais em epidemia de HIV/AIDS, né? E as drogas que a nossa população começa a usar, elas mudam. Ou seja, hoje vocês não veem pessoas aplicando cocaína na veia por aí, né? Hoje a gente tem o cenário do crack, a gente tem o cenário da bebida alcoólica, a gente tem o cenário do cigarro eletrônico, a gente tem outros cenários. E aí a redução de danos, ela sai do departamento do HIV/AIDS e passa a compor a política de saúde mental. Né? Isso tem uma trajetória política institucional, mas na prática, em resumo, é isso. Quando ela passa para a política de saúde mental, a gente começa a ter a seguinte preocupação. Fecharam os manicômios, a gente abre centros de atenção psicossocial, então você precisa, de certa maneira, produzir esse cuidado em saúde mental para as pessoas que tinham um nível de sofrimento intenso. Com relação aos usuários de drogas, ficava a questão, como que a gente cuida disso? Né? Porque historicamente a gente tem o manicômio, né? As casas de internação e as clínicas. E esse deixa de ser um modelo para as pessoas com sofrimento intenso. Então, quando a gente pega os usuários de drogas, a discussão que vem no âmbito do Ministério é como que a gente consegue operar um tratamento para essas pessoas sem que a gente precisa prendê-las. Essa é a discussão da redução de danos. Né? Então, como é que você respeita que o cara que ele usa a substância, não necessariamente ele está louco, não necessariamente ele está atentando contra a própria vida, não necessariamente ele está atentando contra a vida de outra pessoa, né? Ele pode estar com consumo abusivo, ele pode estar com consumo prejudicial, ele pode estar com danos em saúde, mas não necessariamente ele está colocando o grupo social dele em risco, né? E aí a redução de danos, ela passa a compor a estratégia de saúde mental da seguinte forma. Se antes
a gente percebeu que não adiantava proibir o uso, porque as pessoas se colocavam mais em risco para continuar consumindo. É essa lógica que a gente está falando agora. Então, como é que você produz cuidado em saúde de forma mais efetiva? Entendendo que só proibir não vai funcionar. E aí se montam alguns serviços, né? O serviço que hoje eu atuo, que é o consultório na rua, é um pouco herdeiro dessa tradição, mas principalmente se monta bem no início dos anos 2000, ali em 2003, 2004, o serviço do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas, que é um dispositivo da saúde mental pensado para acolher essa população que faz uso prejudicial, que tem danos associados ao uso de substâncias, e pensar qual é o cuidado de saúde mental necessário para essa pessoa. Tanto para cuidar dos danos associados ao uso de substâncias, mas também daquele contexto que eu falei antes, assim, como que muitas das vezes um contexto social produz ou reforça a dinâmica de um consumo abusivo, né? Então, a redução de danos vai conectar algumas coisas que eu vinha dizendo. Primeiro, a compreensão de que o uso de drogas é indivíduo, sujeito, substância de consumo, contexto, conforme eu estava dizendo antes, que não interessa proibir, interessa produzir cuidado em saúde para que essa pessoa continue viva, né? Terceiro, que agora é mais novo, da reforma psiquiátrica, as pessoas têm autonomia e liberdade de decisão, né? Então, o que eu preciso trabalhar? Informação, né? E fornecer os mecanismos para ela se proteger. Pronto, né? Isso é redução de danos, né? Gente, só para a gente poder finalizar esse tópico, a redução de danos não é contra, nunca foi contra a abstinência, contra a pessoa interromper o consumo de substâncias. Nunca foi, né? Há muito essa confusão, como se a gente tivesse dois modelos de tratamento, né? Como se houvesse um modelo de abstinência e um modelo de redução de danos que permitiria a pessoa continuar consumindo, alguma coisa nesse sentido. A gente não tem isso. A dinâmica do Ministério de Saúde é redução de danos. Se para aquele usuário a gente precisa pensar uma dinâmica de cessação de consumo, seja porque ele vai morrer, seja porque é decisão dele, esse vai ser o direcionamento das equipes de saúde. Entende? A questão é, a gente não pode tomar essa decisão pelo usuário. É isso que é a prerrogativa da redução de danos. Sim, ainda enfrenta muito preconceito, porque há essa noção de que o usuário de drogas é perigoso, potencialmente criminoso. As pessoas andam nas ruas e têm medo, né? Recentemente a gente viu muitas discussões aqui em Volta Redonda. A população de Volta Redonda tem medo da população de situação de rua. Se você dá um peteleco, 80% das pessoas em situação de rua, elas caem, talvez nem levantem. Entendeu? Então, que dinâmica é essa, sabe? Você produz uma imagem do usuário de drogas fantasiosa, assim, como se a gente mesmo não fosse usuário de drogas também. Lembrando que drogas, numa definição da Organização Mundial da Saúde, é uma substância que causa determinados efeitos no corpo, que não são exclusivamente aquilo que a gente chama de drogas proibidas. Se a gente tomar um café aqui, cafeína é uma droga, açúcar é uma droga, né? Todos os remédios que a gente pega em farmácia são drogas, né? Não existe essa correlação entre drogas do mal, drogas ruins, drogas boas. Não existe isso, nem do ponto de vista da psicofarmacologia, nem da psiquiatria. Isso são, digamos assim, invenções que a gente cria, né? Por conta do medo, por conta do preconceito, né? E aí é um pouco em torno dessa discussão que a redução de danos enfrenta preconceito também, né? Deixa eu te perguntar então, Michael, a pessoa ela decide pedir ajuda, então às vezes ela é encaminhada para a questão da abstinência. Se ela fala assim, não, eu não quero abstinência, eu estou precisando de ajuda em outras situações, aí vocês encaminham para a redução de danos para que ela seja assistida, mesmo continuando o uso da substância de forma abusiva, a substância qualquer que ela utilize. Então, vamos lá. Não são encaminhamentos diferentes, né? A gente pode pensar o seguinte, no contexto geral de SUS, quando que você é internado em algum lugar? Quando você tem a sua saúde
quando você tem um problema de urgência e emergência, né? Ou uma cirurgia para fazer, concorda? É a mesma coisa com a questão do uso de drogas, assim. Quando que um usuário de drogas tem indicação para uma internação? Quando ele tem um problema clínico emergencial ou de urgência, ou quando a gente tem uma crise de saúde mental que justificaria uma internação. Mas a gente não tem diretriz, por exemplo, que haja justificativa para uma internação de longo prazo. Né? Hoje a gente não tem justificativa para isso. Né? Então, quando um usuário ele aponta, né, que é uma decisão, que é o caminho melhor para ele, cessar o consumo, o que as equipes de saúde mental elas vão precisar fazer de que forma vai se construir uma estratégia que permita esse cara cessar o consumo. Entende? E aí podem vir uma série de, digamos assim, mecanismos de apoio. Entende? É esse cara restabelecer contato com a família? Esse cara restabelecer uma relação amorosa? É esse cara ter uma casa para ficar ou um abrigo para ficar? É esse cara restabelecer vínculo trabalhista, né, e ele ter aquela responsabilidade. Então a gente tem que pensar, e isso varia muito do caso para caso, mas a gente tem que pensar, conforme eu estava dizendo antes, quais são os fatores de proteção e apoio que vão gradativamente auxiliando que esse cara rompa com o consumo abusivo, né, e vai sendo reintroduzido a outros compromissos da vida social, a participar da dinâmica da vida de um outro lugar, entende? Porque essa é uma correlação importante. Todo usuário que vai apresentando um adoecimento muito significativo em relação ao consumo de qualquer substância que for, de alguma forma ele vai tendo a vida reduzida. Né, assim, as pessoas vão se afastando, ele vai enfrentando mais preconceito, ele perde o trabalho, muitas das vezes ele se afasta da família, e isso vai fazendo com que a droga se torne esse objeto cada vez mais presente. Entende? Uhum. Seja a droga, seja o próprio circuito de exclusão. Então, um movimento que a gente precisa construir como é que a gente amplia a vida desse cara. Entende? Como é que esse cara pode voltar a trabalhar? Como é que esse cara pode voltar a amar alguém? Como é que esse cara pode se reaproximar da família? Isso torna possível, de fato, uma abstinência. De fato, que o caminho da abstinência não seja um caminho do sofrimento. Entende? Uhum. Senão a gente entra numa lógica de uma espécie de higiene que ela não é muito real também. Né? No sentido de... a pessoa preenche a vida dela de tal forma com o uso de substâncias que aquilo faz todo sentido, e aí ela fala, não, ok, entendi que eu tenho danos por conta desse consumo, preciso parar totalmente. Aí ela para totalmente. E aí? O que se torna a vida? Né? Se isso passa a estruturar, né? Existem algumas literaturas bastante interessantes em relação ao uso de heroína, por exemplo, na Inglaterra. Tem um relato que fica na minha cabeça, que é um rapaz que relata que ele precisava dar um pico para conseguir levantar de manhã e fazer a barba. Né, assim, e isso era o que estruturava o dia a dia dele. Assim. Vamos pensar que a gente tem uma série de coisas que estruturam o nosso dia a dia também. Dar bom dia para quem a gente ama, fazer o café da manhã em casa, coisas desse tipo. Né? E esses rituais, eles também compõem o uso de drogas, entende? E estruturam um pouco o dia a dia. Então, se a gente quer cessar com isso, a gente precisa construir outros rituais, entende? Que preencham a nossa vida, que ampliem a nossa vida, que nos conectem com outras coisas. E é isso que a gente precisa pensar no caso a caso, entende? A internação, ela aparece em casos extremos para cessar o risco e aí depois retoma a vida, entende? Entendi. E dentro dessa rede de apoio que você citou e até mesmo a abordagem, né, o acolhimento, como que o profissional de saúde consegue executar isso de forma a ter foco também na autonomia e a dignidade dessas pessoas? Sim, perfeito. Essa não é uma discussão simples, né? Porque percebam, a gente começa a conversar aqui muito em torno desse fenômeno que é a dependência química, certo? Percebam, a gente começa a discutir do que é a doença. A gente não começou a discutir de quem é a pessoa. Entende? Isso é um fenômeno complexo, inclusive para a gente da saúde. Porque a gente tem que pensar a produção de saúde como garantir meios de ampliação e reprodução da vida, não como ausência de doença. Entende?
curiosamente, quando a gente fala do uso de drogas, a gente está sempre preocupado em pensar primeiro a doença e depois quem são essas pessoas, né? O exemplo das pesquisas que eu dei, tanto da Fiocruz em 2018 quanto do IPEA em 2023, são dados de pesquisa de duas instituições sérias nacionais, fortemente alvo de negação, né? E essas duas pesquisas, elas apresentam, digamos assim, um perfil. Quem é essa população que está habitando as ruas ou que está usando droga de maneira radical, né? E hoje a gente não tem ainda uma estratégia nacional que permita a gente fazer esse reconhecimento. Então, assim, para o profissional de saúde, há o desafio de pensar, não primeiro, que doença é essa? Primeiro, que pessoa é essa? De quem que a gente está falando? Vamos pensar o que eu estava falando antes, dos direitos negligenciados e tudo. Quando a gente começa a estabelecer uma lente maior para essa população, a gente começa a ter alguns marcadores que estão para além do uso de drogas. Posso falar alguns por alto aqui. Por exemplo, pegando um dado do meu serviço, né? Hoje a gente tem aproximadamente, salvo engano, 60% de população negra no país, certo? Se a gente começa a fazer o recorte da população em situação de rua, a gente tem aproximadamente 80% da população em situação de rua negra. Vamos supor, se esse fosse um fenômeno igualmente distribuído, por que não está igual? Se eu tenho 60-40, quem fosse na rua tivesse igual ao resto do país, eu teria 60-40 também. Por que não é? Por que eu tenho 20% a mais de população negra? Por que eu tenho a população da minha cena de prostituição com uma expectativa de vida de 35 anos, quando a população brasileira tem aproximadamente 70-75 anos? O que mudou? Não é uma população brasileira? Mesmo a população brasileira nascida, às vezes, no Rio de Janeiro, um estado que tem todos os serviços, etc, um estado rico, sudeste, expectativa de vida de 35 anos. Né? E uma expectativa de vida de população em geral eu não lembro agora de cabeça, mas acho que está em 70 anos. Né? 92% de toda a população trans está no mercado do sexo. A gente não tem população trans acessando o mercado de trabalho formal praticamente. Entende? Toda a população que sai do cárcere não consegue emprego formal de carteira assinada. Sabe? E aí, muitas das vezes, o profissional de saúde, quando ele está recebendo esse cara lá no CAPS-AD, que é um serviço que eu já trabalhei, ele está lidando com essa trajetória. Algumas mulheres que a gente tem foram espancadas por mais de 20 anos dentro de casa. Em algum momento de crise, assim, tem a decisão de sair de casa contra apoio de família e uma série de outras coisas e vão para a rua porque entendem que a rua é um lugar que elas não vão ficar sobrevivendo àquela mesma violência. Entende? E aí vão para a rua e estão nesse contexto de uso de substâncias. Estou trazendo algumas trajetórias que são bastante reais, tá, gente? Para pensar. São essas pessoas que chegam para o profissional de saúde. Entende? Não é uma população que tenha uma trajetória muito bem estruturada, uma trajetória livre de violência, livre de racismo, livre de uma série de violências estruturais. E aí é importante para o profissional de saúde, e isso é um tema muito pouco tratado nas 14 graduações de saúde, que é como esses marcadores, né, que a princípio a gente ainda não sabe muito bem discutir enquanto população, que são marcadores fundamentais para pensar a trajetória de vida, mas como esses marcadores influenciam a trajetória, o acesso, a rede de apoio e o sofrimento dessa galera toda. Entende? O que é você acolher uma pessoa que foi espancada dentro de casa por mais de 10 anos pelo homem que amava? Entende? Não dá para você pensar, por exemplo, o uso abusivo de bebida alcoólica de uma mulher de 50 anos com essa trajetória de vida, se você não olha para isso e fala o que sobra nessa vida de 50 anos que vem parar na rua depois de tanto tempo de violência. Porque essa mulher, ela não foi acabar com a própria vida. Ela está vivendo e ela está procurando serviço de saúde.
Entendeu? Então ela quer se cuidar, né? Ela pode falar que ela não consegue parar de beber, mas ela quer se cuidar. Entende? E aí o desafio para o profissional de saúde é isso. Como é que eu transformo esses marcadores todos, além do uso de drogas, né, como marcador de saúde? Entende? Perceba assim, nessa trajetória de vida, o álcool ele aparece no final da história. Entende? Então eu não posso tratar ele como ponto de partida de um cuidado. Percebe? Então eu tenho que pensar, como é que eu cuido dessa mulher? Né? Como é que essa mulher ela vai se sentir participante de alguma coisa de novo? Entende? E aí vem um pouco das tecnologias de saúde mental, tecnologia de acolhimento, tecnologia da produção de vínculo, de receber, de escutar um pouco essa história, que são coisas extremamente simples, assim, mas que configuram um pouco do que a gente chama de sensibilidade para a trajetória desse outro, entende? E a partir disso, construção de espaços de pertencimento, assim, seja um grupo terapêutico, né, seja um retorno para o território que essa mulher vive, entendeu? Reconhecer ali o que de relações que ela mantém, que ela nutre de alguma forma, o que produz vida para essa mulher, entendeu? Muitas das vezes até o próprio uso de substâncias, assim, o que nesse uso de substâncias faz com que ela se mantenha viva, entende? Porque não dá para associar uso exclusivamente a sofrimento, né? Como se esses territórios só sofressem. Muitas das vezes as pessoas usam as substâncias para se proteger, para se manter quente, para matar fome, para aliviar sofrimento. Entende? E aí não dá também para pensar que o uso de drogas é exclusivamente mal. Muitas das vezes é a ferramenta que a pessoa dispõe para lidar com um sofrimento que é insuportável. Entende? Então, assim, eu teria ainda muitos marcadores para falar, mas acho que a gente não sai daqui hoje, assim. Ao profissional de saúde é importante pensar a vida, não a doença, entende? E pensar a vida é pensar a trajetória, é pensar marcador de vida, é pensar o que tem acesso, é pensar ainda o que respira ali, com o que se conecta, com o que não se conecta mais, entende? E aí você vai pensando no contexto de um serviço de saúde mental, entender quais são os encaminhamentos possíveis, né? Quais são as práticas ali que você tem, que são práticas terapêuticas, que vão permitindo essa pessoa se reconectar com alguma coisa e operar aquilo que eu estava falando, ampliar a conexão com alguma coisa, entende? Para minimizar um pouco a produção de morte nessa vida, né? Que como acontece a atenção primária em saúde, né, como o primeiro passo nessa recuperação, né? Isso é uma outra excelente questão, assim. A atenção primária em saúde, assim, ela é, digamos assim, o carro-chefe do SUS. Na atenção primária em saúde, ela, em tese, tem o objetivo de nos acompanhar do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Então, é um nível de saúde pública que está mais próximo da nossa vida cotidiana, de onde a gente mora, da nossa família, de qual é o histórico de saúde da nossa família, de como é que a gente conhece, geralmente o acesso do bairro, o médico que cuidou do filho, a enfermeira que fez a vacina no meu filho, né? Em geral, as pessoas têm alguma proximidade com isso. Ainda que for no sistema particular, você vai ter uma proximidade com isso, né? A atenção primária é o que produz isso no âmbito do SUS. Então, assim, é legal poder ter esse diálogo com o ACS, que o ACS faça essa visita, o ACS é o agente comunitário de saúde, né? É interessante pensar quem é enfermeira, quem é enfermeiro que vai lá vacinar a sua criança, quem é o pediatra ou o médico de família que vai estar atendendo a tua família. Enfim, essa tecnologia de proximidade da família, ela não é só afetiva, ela permite também que a gente entenda quais são os principais quadros de saúde e doença que afetam essa família e fazer esse cuidado preventivo, né? Antes que as coisas agravem. Entende? Então, esse é o papel central da atenção primária.
Quando você vê uma família começar a enfrentar ciclos de violência, começar a apresentar sinais de um uso abusivo, né? Antes que as coisas se agravem, é importante que essa equipe de saúde ela esteja vinculada a essa família, que essa família ela saiba que ela pode procurar, né? Que ela pode, inclusive, pedir ajuda sem ser discriminada, que isso é uma atenção importante no SUS. Se a gente for correlacionar os dados, uma boa parte dos usuários de drogas, por exemplo, tem muita vergonha de acessar a unidade básica do bairro para pedir ajuda, para passar por algum atendimento, em função de uma ideia de que, pô, fulano conhece a minha família, se eu chegar aqui e disser que estou com um problema X ou Y por conta disso ou daquilo, vai falar com a minha família e aí eu não quero que minha família fique sabendo. Isso é estigma, gente. Sabe? Isso é extremamente preconceituoso, né? E é real também, né? Então, muitas das vezes essas pessoas se concentram no serviço de atenção especializada, que no caso seria o CAPS AD, porque lá ninguém me conhece. Entende? Então lá eu posso falar o que acontece comigo, o que não acontece comigo, e minha família não vai ficar sabendo, né? E o pessoal do meu bairro não vai ficar sabendo. Então eu tenho ali o meu direito ao sigilo, digamos assim, entende? Então isso é um desafio para a atenção primária nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, é o nível de saúde pública que chega antes que as coisas se agravem muito. Esse é o papel central da atenção primária, né? Ela não é para estar ali junto dessa família quando as coisas, enfim, se desfizeram, assim, né? Mas é para acompanhar nesses processos, né? Só para complementar, a nossa equipe lá, o consultório na rua, ele também é uma equipe de atenção primária. Mas você pode perguntar assim, pô, Mike, mas é uma equipe de atenção primária para quem já foi parar na rua? Tá diferente do que você está falando, né? Mas qual que é a lógica? Mesmo quando uma pessoa está em situação de rua, né, lembrando que eu estava falando um pouco antes, ela enfrenta dificuldade de acesso porque não tem comprovante de endereço para chegar nessa unidade básica, né? Então você tem uma equipe de atenção primária que tem o objetivo de estar ali acompanhando semanalmente, mensalmente essa população, essa família, e produzindo esses cuidados básicos, né? E fazendo os devidos encaminhamentos para os casos que são mais graves. Não é toda a população em situação de rua que é um usuário radical de drogas, né? A gente tem pessoas que nunca colocaram, inclusive, substâncias para dentro, né? Substâncias ilícitas, por exemplo, né? Então, o consultório na rua, por exemplo, é uma equipe destinada a atender a população em situação de rua de atenção primária, né? Porque tem esse objetivo de acompanhar desde novinho até o mais velho, na perspectiva mais ampla, mais integral de saúde possível. Você também tem pesquisa na área de educação em direitos humanos. Como garantir os direitos das pessoas usuárias, especialmente nos contextos que envolvem a exclusão? Perfeito. Bom, pessoas usuárias, assim, envolvem a gente pensar, conforme eu estava dizendo antes, quem são, né? A gente está falando de homens, mulheres, a gente está falando de pessoas cis, trans, a gente está falando de pessoas brancas, pretas. Isso faz diferença, né? Isso faz diferença porque existem trajetórias de vida muito diferentes e o consumo de substâncias muito diferentes. Então, o sistema de garantia de direitos, né, quando a gente pensa direitos humanos, quando a gente pensa proteção social, quando a gente pensa garantia do acesso em saúde, educação, enfim, num cenário mais específico das políticas públicas, a gente tem que pensar um pouco também a partir de quem são essas pessoas, quais são esses contextos de exclusão, né? Em geral, a gente tem, nos contextos de exclusão, um fenômeno que eu diria que é de responsabilizar as pessoas pela exclusão que elas vivem, né? Então, é muito comum a gente ouvir também num cenário de grande mídia que a pessoa está lá usando crack na rua. Mas também ela fez as péssimas escolhas dela e está pagando pelos atos dela, né? A gente tem um pouco essa ideia. Assim como a gente vai ter com vários outros fenômenos também, né? Tipo, a mulher vítima de violência, quando resolve permanecer no relacionamento, é como assim, poxa, mas a pessoa tem ali a possibilidade de sair, tá? Por que ela continua? Tá querendo, né? Isso é uma forma de preconceito extremamente violenta, né? E isso talvez seja o que no Brasil ainda faz permanecer um cenário de exclusão muito significativo.
Porque a gente tem uma série de políticas de acesso, de ampliação de acesso. A gente tem política de moradia, a gente tem Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né? A gente tem aluguel social, a gente tem uma série de políticas que vão garantir habitação. A gente tem assistência social, vocês vão ter os centros de referência de assistência social nos bairros, você tem a unidade básica de saúde, tem uma série de dispositivos. Esses dispositivos atendem todo mundo? Não. Né? Não atendem. E aí a gente tem que pensar um pouco, por que não atende? Por que essa população não chega? Né? Qual é a dificuldade ali? Né? E aí a gente vai ter fenômenos diferentes, assim, né? Conforme eu estava dizendo um pouco antes, a gente tem fenômenos, sim, de racismo institucional, né? Você tem fenômenos, por exemplo, muito comum, precarização de serviço, né? E diante de um serviço precarizado, quem está trabalhando nesse serviço começa a colocar regra de acesso para fazer o trabalho andar para frente. Né? Então você começa a pensar assim, qual é o usuário que merece mais? Qual é o usuário que de fato está compromissado para melhorar a vida dele? Qual é o usuário que vai responder melhor? Qual é o usuário, muito comum, que adere ao que eu estou propondo para ele? Né? Essa narrativa, e a gente já tem estudo sobre isso, em geral é a narrativa que reforça a exclusão. Né? Porque em quase totalidade dos casos, essas pessoas que não estão aderindo totalmente a uma proposta pronta do serviço são as pessoas nos maiores circuitos de exclusão. Né? E que não têm organização subjetiva, financeira, emocional, estrutural, o que quer que seja, para se adequar à proposta do serviço. Então, assim, quando a gente pensa contextos de exclusão, nesse cenário mais amplo, primeiro, a gente precisa de informação. Né? E a gente precisa que as nossas instituições elas tenham mais seriedade na produção de informação. Então, quem é a população que acessa o meu Bolsa Família? Né? O que essa população de fato precisa? Quem é a população que demanda a minha política de moradia? Né? Além da política de moradia, o que mais ela precisa? Quem é a minha população em situação de rua? Quem é a minha população usuária de drogas? Né? A gente tem estudos muito frágeis disso. Né? Para vocês terem uma ideia, a gente não tem um censo de população em situação de rua desde 2009. Né? Quando a gente teve o censo de usuários de drogas de 2018, o nosso presidente negou, inclusive acusou a instituição da Fiocruz, que é basicamente um dos braços direitos do Ministério da Saúde, de ser negacionista e produzir dado falso, numa pesquisa nacional. Né? Então a gente tem um cenário de que, primeiro, a gente não está produzindo informação adequada para formular uma política adequada. Segundo, não sabendo das coisas, a gente está deixando o nosso preconceito falar mais alto. E aí a conta não fecha. Assim, né? A gente começa a produzir regra e inventar as maneiras como a gente vai distribuir benefício, entendendo qual é o usuário que vai funcionar mais, qual é o usuário que vai funcionar menos. Né? Então a gente precisa ampliar um pouco a compreensão. O que é exclusão? Né? O que a gente chama de exclusão social? É falta de grana? É pobreza extrema? Né? É desestruturação familiar? É o quê? É ausência de casa? É uso de drogas? Né? Como é que a gente formula um quadro, um retrato objetivo disso? Os nossos profissionais sabem disso? Eles sabem quais usuários são vítimas de exclusão, quais não? Como é que eles lidam com isso? Entende? Sem uma noção clara do que é contexto de exclusão, a gente não produz política redistributiva. Maicon, o que é você acabou citando, mas o que é o sistema de garantia de direitos e como que se aplica, como deveria funcionar para essa população? Perfeito. Olha, quando a gente pensa em sistema de garantia de direitos, a gente tem segmentos e políticas específicas, né? Então, por exemplo, a gente vai ter segmentos da infância, né? A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem toda uma rede de proteção à infância, a gente tem, por exemplo, a rede de proteção à mulher em situação de violência, a gente tem o SUS, que é também uma política de garantia de direitos universal para toda a população.
Então a gente tem uma série de sistemas mais ou menos interligados, a própria política de acesso à moradia, mais ou menos interligados para garantir direitos básicos, né? Isso vai estar vinculado às políticas de educação, às políticas sociais mais amplas. Educação, habitação, assistência social, saúde, por aí vai. Quando a gente pensa como um sistema de garantia de direitos deve funcionar para atender a população, bom, a gente tem que ter muito claro que a formulação de política pública, ela funciona, primeiro, objetivando quem é a população. Então, quem é a minha população-alvo, né? Depois, o que essa população-alvo demanda, né? Em seguida, que tipo de estratégia eu posso lançar a mão para atender essa demanda populacional? Quarto, como é que eu avalio essa política? Como é que eu sei que essa política se torna efetiva ou não? E, em geral, a própria população precisa participar desse processo avaliativo para você ter democracia e para você ter transparência, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte: de todas essas redes de proteção que a gente pode citar, né, como é que são os processos de participação? Como é que a população de Volta Redonda, do Rio de Janeiro e do país, por exemplo, participam da discussão da proteção à infância? Quais são as políticas de proteção à infância? A população está ciente disso? E como é que ela comparece nos espaços de monitoramento e avaliação do que Volta Redonda faz ou deixa de fazer? Esse é um processo importante. Por quê? No Brasil, a gente tem uma dificuldade de vocalização dos grupos minoritários. Então, por exemplo, você pensa todos os espaços de representação do poder. Quanto de população periférica você vê lá? Pode pensar jovem, pode pensar gente que vem de favela, pode pensar gente sem teto, pode pensar mulher. Pensa na nossa Câmara de Vereadores, quantas mulheres tem? 2. São quantos? 22. Na última vez não 21, teve nenhuma, 22. Né? Na última eleição não teve nenhuma mulher, eu lembro. Atualmente são 2, eu acho que 21 cadeiras, se eu não me engano. Isso é uma pauta legal, sabe? 2. Duas. São 29 e só 2 são mulheres. Sim, porque parece que não tem nada a ver, né? Mas quando você começa a pensar quem está responsável por monitorar, quem está com o poder na mão, vamos pensar assim para resumir a história, os grupos que precisam dessas coisas, em geral, não estão lá. Entende? Então, quando você pensa tentar garantir esse sistema, não basta só achar que ofertar um serviço dá conta, sabe? A gente tem uma cobertura excepcional, tanto de atenção básica quanto de proteção social básica nessa cidade. Isso não significa que as pessoas estão bem atendidas. Isso não significa. A gente tem um processo gigantesco de destituição de poder familiar de famílias pobres nesse município, e a ideia que a gente tem é que a gente vai responder esse problema criando mais abrigo para a criança. Sabe? E isso é uma política de proteção à infância. É assim que a gente resolve o problema? É serviço de acolhimento infantil. E como é que essas famílias participam do processo de avaliação de como essa política está incidindo sobre ela? Entende? Esse é um desafio central para a gente, né? E para a população como um todo. Como é que as mulheres em situação de violência avaliam o processo de acolhimento, de atendimento, de construção da medida protetiva, se elas se sentem de fato protegidas ou não, entende? Como é que elas vocalizam isso? Historicamente, no Brasil, a gente tem muita dificuldade de fazer isso. Vê-se a Câmara de Vereadores. Quanto que a pauta da violência contra a mulher vai aparecer numa Câmara que em 2025 tem 2 mulheres de 20 cadeiras. Entende? No mínimo, você vai precisar com que os homens se compadeçam da pauta para conseguir dar espaço para ela aparecer na Câmara. Entende? E a gente pode pensar isso com todos os outros grupos. Assim. A pauta de violência, seja contra a mulher ou contra crianças, ainda pode ter um certo efeito social. Agora, você pega a pauta de quem está em situação de rua, é alvo de um forte desinteresse. Entende? As pessoas normalmente procuram saber algum mecanismo de proteção, por exemplo, da população em situação de rua, para retirar da calçada do próprio prédio.
Volta Redonda é mestre de fazer isso. Distribui comida, liga para a segurança mais presente, tira daqui do meu prédio porque tá sujando. Sabe? E qual é a efetividade disso? Né? Mandar para outro município? Manda para Barra Mansa, manda para Barra do Piraí, manda para Resende, né? Isso resolve em que a situação? Entende? Então, assim, o sistema de garantia de direitos, ele é uma questão que envolve uma participação social mais efetiva, eu acho, né? E envolve uma certa consciência de sociedade e do que é um estado de bem-estar social, por exemplo, que eu acho que muitas das vezes a gente carece um pouco, entende? Então, assim, você quer efetivar isso, você tem que formular política, você tem que avaliar a política, você tem que construir conselho de direitos, você tem que construir conselho gestor de unidade básica de saúde e por aí vai. Então, assim, funcionar na prática é isso. Você coloca um serviço para atender a população, você cria um CAPS, você cria um consultório na rua, você cria um CEAN, que é um centro de atendimento à mulher, você cria o que quer que seja, entende? Como é que você avalia? Como é que você sabe se está sendo efetivo ou não? Né? Como é que a população que é atendida nesse lugar chega e fala, olha, o atendimento está bom, o atendimento não está bom? Como é que é esse processo? O sistema de garantia de direitos só funciona se tiver isso, se não é assistencialismo. Eu acho, Michael, que você já adiantou um pouquinho da minha resposta, mas eu acho importante você falar, né, especificamente dos principais obstáculos que esses direitos encontram, né, no cotidiano. Sim, perfeito. Olha, existe uma discussão central, também vinda dos Estados Unidos, e que agora aqui no Brasil a gente está investigando melhor, que é uma correlação entre o quanto que os governos, os estados-nação, têm como investir nas suas políticas públicas. Né? Existe uma discussão que a gente enfrenta aqui no Brasil desde talvez 2009, principalmente a partir de 2015, que é crise econômica. Né? Isso é uma pauta importante. A narrativa da crise econômica, seja no cenário brasileiro, seja no cenário Rio de Janeiro, por exemplo, provavelmente vocês já ouviram falar de crise na saúde pública no Rio de Janeiro. Em geral, esse argumento econômico, ele fundamenta a precarização de todas as políticas públicas. Né? Então, você tem um subfinanciamento crônico do SUS. O SUS, promulgado ainda na década de 80, nunca teve financiamento adequado para funcionar. Né? A gente é o maior sistema público do mundo que funciona com financiamento menor do que sistemas minúsculos, por exemplo, comparado ao Reino Unido ou os próprios Estados Unidos. Isso não é à toa, né? E aí, isso, inclusive na Europa, tem feito com que aquilo que garantia o bem-estar de uma população, enquanto política pública, política de distribuição de renda, política de habitação e por aí vai gradativamente perdendo força. E aí você vai aumentando os cenários de exclusão, tá? Então, é um fenômeno mundial o aumento da população em situação de rua, não é um fenômeno brasileiro. Aumento mundial, fenômeno de uso de drogas. Os Estados Unidos agora está com uma quase epidemia de uso de fentanil, né? E as pessoas morrem por uso de fentanil. E, em tese, é uma nação rica, uma nação próspera. Então, a gente olha, os Estados Unidos, muito melhor condição do que o Brasil. E as pessoas estão morrendo por uso de fentanil. Então, ao passo que você tem diminuição de política de bem-estar e aumento de pobreza, você começa a ter um aumento muito correlato de circuitos muito extremos de exclusão e criminalização. E aí começa a aumentar uma coisa que nos Estados Unidos e na França, por exemplo, ficaram muito nítidas. Assim. Você diminui os centros de referência de assistência social e aumenta o número de cadeia, por exemplo. E aí a gente começa a ter uma reconfiguração do que alguns autores vão chamar. Você diminui o estado social e aumenta o estado penal. Né? Você começa a relegar essa população cada vez mais a se responsabilizar pela sua própria vida e não dar subsídio nenhum. E quando essa galera começa a cometer ato criminoso, você prende.
né? Então, há essa correlação. Aqui no Brasil, a partir dos anos 2000, foi quando a gente começou, de fato, a ter política pública. O SUS vem dessa época, o SUAS vem dessa época e a companhia também. E, ao mesmo tempo, é o período em que a gente aumentou exponencialmente o número de prisão também. A nossa população carcerária subiu mais de 800% nesse período. Então, a gente tem uma correlação no Brasil que é difícil de ser pensado. Os pesquisadores eles estão olhando para isso agora. Assim. A gente está vivendo um cenário de desinvestimento público gradativo, né? A gente pode pensar coisas práticas, por exemplo, aumento de vaga na universidade, financiamento, preço dos cursos de faculdade, você pode pensar número de pessoas na rua, enfim. E um aumento gradativo também de pessoas sendo presas, né? Então, quando a gente pensa as dificuldades objetivas para um sistema de garantia de direitos, a gente tem que pensar, por exemplo, como é que a gente garante o financiamento de sistemas indispensáveis, como o SUS, por exemplo. Né? O SUS, ele em 2016, 2017, que foi aprovada a PEC do teste dos gastos, ele sofreu um congelamento de... não vou lembrar a quantidade de milhões exatamente para dizer para vocês aqui, não vou me arriscar da informação errada. Mas ele sofreu um estrangulamento de um financiamento que já não era suficiente, entende? E isso acontece com todas as outras políticas públicas, assim. Então, não tem como você garantir um sistema adequado quando o Estado, e aí os nossos representantes, entendem que isso que é para garantir o mínimo é gasto e não investimento. Entende? Então, isso é uma dificuldade objetiva, sabe? Por que a gente não tem censo? Por que a gente não tem levantamento de perfil populacional? Por que a gente não tem um serviço na maior qualidade possível? Porque não tem investimento. Entende? Assim, a gente opera nesse sistema único de saúde quase como se fosse um milagre, assim. Entende? Se a gente for correlacionar a quantidade de dinheiro disponível para o alcance do SUS. Né? É o maior sistema público de saúde do mundo. A gente não tem nada equiparado a isso, tanto em extensão quanto em cobertura populacional, entende? E a gente não consegue nem ter um controle efetivo do que passa para o mercado privado, do que o mercado privado repassa efetivamente para o SUS, entende? Então, esse é um desafio objetivo, sabe? E como a gente não tem representantes do povo nos mecanismos de controle, em geral, quem ocupa cargos de Câmara e liderança tem interesses corporativos, né? Tanto a nível de Congresso Nacional quanto a nível de Câmara, a gente tem uma galera representante do mercado privado, entende? E a gente quase não tem usuário do SUS naquele lugar. Entende? Então fica difícil isso, entende? Você não faz política pública sem investimento. Então essa é uma dificuldade objetiva. Michael, dentro da proposta, né, de um atendimento humanizado e efetivo, como nós podemos fortalecer o vínculo na saúde mental nas políticas públicas, especialmente para as populações vulnerabilizadas? Bom, uma das estratégias assim, de fortalecimento fundamentais para o campo da saúde mental, em parte dialoga com o que eu estava falando antes, né? Nos últimos anos a gente sofreu no Ministério da Saúde uma desestruturação da política de saúde mental. Então a gente teve corte de financiamento, a gente teve ausência de produção de dados, o que a saúde mental estava produzindo no cenário nacional, a gente perdeu isso tudo, né? A gente teve um apagamento de dados muito significativo e agora que a gente está começando a reestruturar isso, tanto no âmbito do Ministério quanto no âmbito dos estados e municípios, o Ministério também tem pensado novas formulações de financiamento para a saúde mental. A gente tem um projeto que está para começar agora em maio, chamado Nós na Rede. Volta Redonda está participando também, que é uma estratégia nacional de formação e qualificação para os trabalhadores, principalmente da ponta, mas também gestores, para o atendimento de alguns segmentos de população vulnerabilizada, né? Então, assim, a gente tem
uma série de iniciativas que vão, primeiro, de financiar determinadas iniciativas e determinados serviços e, por outro lado, pensar novas necessidades de formação, capacitação e promover isso nos âmbitos locais, assim. Então, a gente tem iniciativas locais nesse sentido e a gente tem iniciativas do Ministério nesse sentido. Quando a gente pensa especificamente a população vulnerabilizada, eu acho que quando a gente volta a produzir informação, a gente volta a poder correlacionar, assim, quem mais acessa o serviço de saúde mental, quem mais depende de um serviço de saúde mental, né? Isso é uma estratégia importante para a gente conseguir fortalecer esse serviço, né? Inclusive entender que tipo de estratégias, que tipo de dispositivos, que tipo de tecnologia esse serviço precisa ter para de fato atender essa população. Então, de novo, a gente precisa levantar perfil de população, saber quem entra nesse serviço, o que essas pessoas precisam, precisa ter financiamento para fazer isso. E depois a gente precisa formar os profissionais para atender essas demandas, né? Então, esses são dois eixos fundamentais. E como que a sociedade pode colaborar para combater o estigma, né, e apoiar essa política para que essa população se sinta acolhida, né? Perfeito. Bom, eu acho que assim, uma participação da sociedade de forma mais ampla dialoga muito com o que eu estava falando antes, de como que a gente fiscaliza, cobra e participa, né, das políticas de garantia de direitos que nos dizem respeito, né, enquanto pessoas no mundo, assim, pessoas usuárias de drogas, mulheres, pais de crianças, né, e que, quer queira, quer não, acessam as políticas públicas, né. Então, assim, não é porque a gente paga, por exemplo, um plano de saúde que a gente não acessa o SUS. Isso é uma mentira, né? A gente tem as vigilâncias epidemiológicas, sanitárias, que garantem uma segurança mínima em torno do que você come, do que você calça, de onde você vai, né? Dos ambientes que você está, que garantem a tua vacinação, por exemplo, que garantem controle epidemiológico para que alguém muito doente não passe uma doença para você, e por aí vai. Então, eu acho que a gente precisa, de certa maneira, se apropriar do que a gente conseguiu produzir, né? O SUS, ele não é uma garantia para uma meia dúzia de pessoas, né? Ele é uma garantia para a gente, assim. Ele é um patrimônio do povo brasileiro. Então, eu sou muito bairrista com o SUS, no sentido de que eu acho que, às vezes, a população ela não reconhece aquilo que ela tem. Entende, assim? Em outros países do mundo, se você sai daqui e sofre um acidente, você vai gastar um rio de dinheiro para conseguir se recuperar. Aqui, cara, você vai ter acesso a todo o tratamento de forma gratuita, assim, sem burocracia, entende? Atendimento imediato, inclusive. E parece que a gente não reconhece isso, né? E parece que a gente não reconhece isso como direito, assim, né? Principalmente. Então, eu acho que é isso, assim, a população brasileira... talvez seja interessante pensar um pouco como é que a gente se apropria desses sistemas de garantia de direitos, né? O SUS como o maior deles, e como é que a gente, de certa maneira, cobra para ter um SUS eficiente. Entende? Não tem a lógica do eu pago imposto, né? Então, por que a gente não cobra um SUS eficiente se paga tanto imposto? Né? Por que não se cobra uma escola eficiente, uma escola pública de qualidade? Né? Por que a gente insiste de pagar tanto imposto e pagar o triplo, o quádruplo, o quíntuplo para ter acesso à educação de qualidade? Entende? Então, acho que esse é um dos fenômenos assim, que para mim na trajetória pessoal não fazem muito sentido, né? A gente criou uma retórica nos últimos 10, 15 anos de que não quero pagar imposto ou pago muito imposto, e ao mesmo tempo acessa serviços privados e deixa de cobrar por aquilo que é garantia nossa. A gente paga imposto para ter uma política pública de qualidade. Então, eu acho que esse é um ponto, entende? E aí, na medida em que a gente se apropria disso, fica mais fácil entender como a coisa funciona, entende? Porque há uma percepção também de que as coisas deveriam acontecer no automático, né, assim, e não envolvem participação, né? E aí a gente se desobrigar a participar dos ambientes políticos, da discussão política que compõe a nossa cidade, que compõe esse estado, que compõe esse cenário nacional, eu acho que faz com que
quem já está se beneficiando disso, assim, em termos de tudo que a gente discute sobre corrupção e etc., continue se beneficiando, né? E o ambiente público se torna esvaziado. Cara, então, tipo assim, se a gente está cobrando, se a gente está insatisfeito, isso precisa aparecer de alguma forma, né? Então, acho que se organizar um pouco, assim, ter movimentação social, cobrar pelas coisas, sabe? Eu acho que isso é uma maneira da sociedade contribuir. E entender que, assim, tem uma política pública que não é favor, né? Porque existe ainda uma lógica do... um pouco clientelista, eu acho, né? Do tipo, não, vou pedir pro vereador tal para conseguir isso e para conseguir aquilo. Cara, não é favor, velho. Tipo, você tá precisando fazer isso porque o negócio não tá acontecendo com a qualidade que deveria estar acontecendo, entendeu? Então, como é que você luta para isso, não sendo só pro seu umbigo, sabe? Tipo assim, mas... a gente teve um estado de calamidade de saúde pública, né? Quem mais sofreu com isso foi a linha da oncologia. Né? Assim, não é um estado de calamidade pública generalizado, são os pacientes oncológicos que estão sofrendo, assim. Isso é uma pauta importante, sabe? Por que a gente está estabelecendo um estado de calamidade na saúde pública? Qual que é o impacto disso? E como é que a gente se movimenta? O paciente oncológico, todo mundo aqui está sujeito a ser, entendeu? E todo mundo quer ter um tratamento adequado, porque a gente não tem rio de dinheiro para pagar um tratamento de câncer full, completo, entendeu? Então é nesse sentido que eu acho que a participação social é interessante, sabe? Michael, somos imensamente gratos pela sua vinda, né? Por esse compartilhamento de conhecimentos que você tem grandiosos aqui conosco. Foi uma conversa extremamente rica, né? A sua experiência profissional, a sua vivência dentro do olhar das pessoas que se encontram em situação de rua e de toda a proposta do estudo pelas políticas e pelas normativas é grandioso. Muitíssimo obrigada por ter vindo. Michael, obrigado pela presença, foi uma conversa muito enriquecedora. E você que nos acompanhou até aqui, compartilhe esse vídeo, pode ser que essa reflexão ajude alguém que esteja precisando. Não se esqueça de seguir Circuito pela Vida para mais conversas transformadoras. Até a próxima.